Isso é que é a essência desse compromisso, e não só das coisas que estão aqui. Mas algumas questões são fundamentais, são estruturais para esse novo passo que nós vamos dar, Patrício. Porque se a gente garante, né, que nós vamos restaurar o plano de cargos e salários, fazer as promoções sem dependência de vagas, né, interstício e aumento efetivo para recompor essa defasagem que tem hoje, é evidente que essa é a base sólida, porque tem carreira, porque respeita o crescimento, né, na carreira, porque investe com força na formação dos recursos humanos, né. Isso nós vamos ampliar bastante o programa, né, Policial do Futuro, para garantir toda a parte de graduação, pós-graduação. Eu não tenho dúvida que nós teremos, né, a polícia, e o Corpo de Bombeiros mais querida e respeitada do Brasil de forma disparada. Isso é a consequência natural desse reconhecimento, não tenho dúvida. E vamos também instituir no Corpo de Bombeiros o Bombeiro do Futuro, porque é o mesmo direito para poder assegurar a qualificação profissional, graduação, pós-graduação dos nossos companheiros, né, do Corpo de Bombeiros, né, porque já é uma conquista que nós vamos continuar e ampliar para garantir isso, né, dar oportunidade nos cursos, dar oportunidade de conhecer as experiências aqui e no mundo aonde tiver. Isso que engrandece, porque achar que é só o salário é fundamental e indispensável. Ter tranquilidade de estar cuidando exclusivamente da segurança do cidadão na rua, sem a preocupação como é que está o filho, como é que está a família e as dificuldades do dia a dia. Isso é indispensável, não estamos tirando isso. Mas também o crescimento na carreira e na profissão é muito importante para a valorização do profissional, né? Crescer, desenvolver, ter oportunidades, e isso é de fundamental importância. Outra questão fundamental que considero, Patrícia, é a questão de instituir o novo Código de Conduta Ética na Polícia Militar. Isso garantir a democratização, proibir a arbitrariedade, de tal maneira que você possa ter uma instituição que tenha como referência justamente os princípios que são fundamentais, né, da carreira, mas que isso é feito absolutamente com democracia, de uma forma transparente, sem nenhum tipo de arbitrariedade, né? A nova lei de vencimentos que nós temos que fazer com a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, que estabelece na igualdade de valores, né, dos auxílios de fardamento, natalidade, validez, funeral, entre outras coisas, é fundamental e importante, porque é a oportunidade de vincular essa questão, né, da nova lei de vencimentos com os ex-territórios, porque isso engessa completamente, são realidades diferentes, e muitas vezes você quer fazer um benefício para a nossa polícia aqui, o nosso Corpo de Bombeiros, e isso tendo que fazer automaticamente, a gente empolgando para fazer automaticamente em outros lugares que não está nem na discussão do projeto. Isso tem dificultado muito muitos avanços. Então, essa desvinculação é de fundamental importância. E eu acho que algumas questões também, como a antecipação das parcelas do risco de vida, que é uma questão importante que nós temos que garantir, entre outras questões. Por exemplo, já tem avanço como a terceirização das guardas, dos quartéis, para a gente liberar os policiais preparados, treinados, né, e tem um salário adequado. Quer dizer, nós temos que liberar eles para ir para a rua, para fazer justamente a defesa do cidadão e diminuir pelo menos, tirar das funções mais burocráticas e dar condições para essa condição plena, né, porque nós precisamos disso. E vamos contratar, porque é uma defasagem, e vamos contratar mais policiais militares para poder recompor o nosso quadro atual. Então, dentro do planejamento normal, nós queremos ter pelo menos 1.000 policiais a cada ano, nesses 4 anos, para recompor essa perda, que é normal a cada ano, de aposentadorias, de saída da categoria, e ter condições dos nossos companheiros ter qualificação adequada, treinar, fazer o treinamento e garantir a recomposição do quadro, né?
Pois é, aí nós vamos ter aí 11 anos sem concurso do bombeiro, nós vamos ter que recompor esses quadro de pessoal, porque ao longo do tempo é natural que as pessoas se aposentem. Aqui ainda tem uma situação mais grave, que nós temos que nos antecipar, não deixar que as coisas aconteçam tudo, só depois que acontece toma providência. Mas tem ingresso, por exemplo, da Polícia Militar, de um contingente grande de vez, concursos anteriores, que tem uma previsão de sair de vez. Você tem que ter um cuidado grande com isso para não desabastecer e ter que dar condições para a população ficar com, não deixar uma aposentadoria de uma hora para outra de grande quantidade de pessoas. E isso não pode ser só depois que aposenta que sai correndo para fazer as coisas. Então isso tem que ter um planejamento com antecedência e não deixar nossa população com ausência, né, e com a falta, obviamente, dos profissionais. Isso nós não podemos permitir de jeito nenhum. Então, algumas outras questões vocês receberam, né? Auxílio transporte, que nós tínhamos colocado aqui, né? O aumento das cotas, a moradia. Deixa eu falar da moradia, pessoal. Essa questão da moradia é de fundamental importância, porque grande parte do salário ele vai com o aluguel. Então, nós vamos fazer um programa habitacional absolutamente ousado, ofensivo, para atender a demanda da nossa população. E nós queremos fazer isso nas categorias profissionais. Por quê? Porque essa é a forma de você permitir acesso a um plano de habitação justo e correto das pessoas que estão estabelecidas, que têm empregos, que moram na cidade, etc. Então isso é muito importante garantir. Então não tenha dúvida que os policiais militares vão ter esse plano de moradia. Nós vamos incluir isso com muita força para garantir a moradia para os nossos companheiros. Quem tem a função, como a que vocês têm, né, junto com nossos companheiros bombeiros, tem que ter a tranquilidade que a família está morando em paz, né, fora de área de risco, com possibilidade de estar tranquilo exercendo sua atividade, né? Não pode, o programa habitacional eu falei, o transporte, o auxílio de transporte, né, o contra-cheque falei também, instituiu um programa de negociação da dívida, né, do policial, com juros acessíveis, de forma que seja parcelado, o adicional de tempo de serviço anual, o aumento, né, das cotas, enfim, o reajuste salarial nos índices, né, do Fundo Constitucional. Então, não tenham dúvida, nós vamos cuidar de vocês. Eu quero resumir dizendo o seguinte: nós vamos cuidar, pessoal, do fardamento digno e correto à pós-graduação. Significa cuidar dos recursos humanos. A nossa política de segurança pública tem um pilar, que é o investimento em recursos humanos, para que possa atender esse objetivo. Esse é o centro da nossa política de segurança pública. Vai ter investimento, vai ter viaturas, vai ter investimento em tecnologia, em comunicação, é indispensável, porque vocês vão poder atuar tendo todas as informações, entrando nas áreas com as informações, com proteção, de tal maneira que não entre de peito aberto em cada local, e pondo em risco a vida, né, do policial. Então, nós vamos fazer isso de uma forma muito determinada, que é justamente investimento humano como grande pilar, né? E por isso que eu falei, nós vamos transformar a nossa polícia militar, nosso corpo de bombeiros, na mais querida e respeitada do nosso país. Não tenho dúvida nenhuma disso, pelos resultados que nós vamos trazer. Esse é o grande pacto pela segurança pública do nosso povo. E vamos investir muito também na área de tecnologia, para poder ter monitoramento, informações, todos os equipamentos. Hoje tecnologia é para isso, é para servir para nosso povo, para nossa população. Então vocês vão ter acesso, obviamente, a isso. E nós vamos ter, pessoal, uma ajuda muito forte nisso, que é a ajuda do governo federal, da nossa companheira Dilma, que vai nos ajudar muito com todos os programas de investimento nessa área da segurança pública,
que são programas maravilhosos que já tem no Ministério da Justiça e que nós vamos fazer muito de forma mais ampla aqui no Distrito Federal. Porque cuidar da segurança pública tem duas grandes vertentes importantes. Uma é fazer investimento humano muito forte, que é o centro da nossa política geral. Nós vamos investir na juventude, nas áreas de risco. O governo vai estar nas áreas que vocês, inclusive, têm os dados corretos do diagnóstico, onde estão os problemas centrais, os momentos que ocorrem os incidentes, as ocorrências, etc. E nós vamos ter governo nessas áreas. Vamos investir no nosso povo, na nossa gente, para evitar que vá e caminhe para o crime. E ao mesmo tempo, nós vamos ter investimento na segurança pública, na área de repressão, para quando precisar ter a ação firme e determinada do poder, do poder de polícia, para garantir a segurança do cidadão. Isso não tem dúvida, mas nós atuaremos nesses dois flancos. Por isso que a ajuda federal é muito importante, que vai ser uma política muito forte de diminuição de desigualdade, de investimento humano muito grande na nossa gente, no nosso povo, ao mesmo tempo que a gente vai ter uma polícia muito mais treinada, aparelhada, valorizada em todas as condições no combate ao crime aqui no Distrito Federal. Nós seremos implacáveis, Esse negócio de tráfico de droga, nós vamos jogar pesado, porque isso é degenerar a nossa sociedade, e nós vamos ser implacáveis, dando todas as condições para que nesse território jamais possa proliferar, instituir o crime organizado, como tem nas grandes metrópoles do Brasil, e que hoje vocês sabem das dificuldades, inclusive já entrando destruindo o tecido social, entrando nas próprias instituições, na própria polícia, etc. Isso nós não podemos permitir que ocorra aqui na capital do Brasil. A nossa polícia é uma boa polícia, de grande qualidade, e nós faremos esse grande investimento, e serão justamente eles que vão garantir essas condições para defender o nosso povo. Não tenho dúvida nenhuma disso. Nós vamos fazer isso com muita força. E vamos ter essa ajuda do governo federal. Por isso, pessoal, eu quero terminar aqui fazendo esse apelo para vocês.